Fala aí, criadores de cobra. Olha só, tô de novo aqui no Bromeliário junto com o Hélio, aqui no Cultiflora, e hoje ele vai mostrar pra gente, olha só que maneiro, tô fazendo um terrário novo, então eu tô empolgado com o negócio de paisagismo dentro do terrário. Então ele vai mostrar pra gente quais são as espécies de bromélias mais indicadas pra gente colocar dentro de um terrário. E aí pode ser um terrário bioativo, pode ser um terrário só sem ser bioativo, com os animais, mas que forneçam segurança para os animais e que possam durar bastante tempo pra gente não perder as plantinhas. Beleza? Hélio, esse aqui é o Hélio, proprietário, fundador e a mente por trás do bromeliário aqui. Dá só uma olhada. São 15 mil espécies que você tem? Tem mais ou menos aí umas quase 1000 espécies diferentes de 15 mil plantas, com 15 mil plantas. Que isso. Então vamos falar dessa primeira daqui, Hélio. Então, inclusive você tem no site, né? Eu tenho essa planta no site, que é a Vrisia vagans. Ela é conhecida também como canela preta, né? Ela tem uma textura... Dá até a volta aqui para poder pegar o sol nela. Uma cor bastante interessante aqui na base, fazendo um contraste com a parte de cima. Essa cor, esse preto aqui interessante. E ela vai formando esses estolos e vai dando brotos, formando um arranjo, né? Um conjunto, como se fosse um candelabro. Aqui eu tenho uma já grande, né? Obviamente que a gente tem a limitação num terrário de espaço, né? Depende do tamanho do terrário, né? Pois é, mas aí a gente pode também fazer a divisão dela, sabe? Porque fisiologicamente você não tem necessidade de desmembrar. Você desmembra por necessidade sua ou mecanicamente, para de repente estar caindo, fica grande o conjunto demais e tal. E aí você desmembra por essa razão, mas organicamente, né? Ela não precisa ser destacada da planta mãe. Pô, fica legal esse pretinho dela aqui embaixo, né? Fica muito maneiro, muito bacana assim. É uma planta epífita, tá? De pouca luz. Acredito que o terrário seja um ambiente de menos luz do que o normal, né? Isso aí. E você tem aí também limitações de espaço. Então, plantas verticalizadas, plantas de repente sem espinho, né? Plantas que dêem um efeito de um colorido, fazendo um contraste com o verde. Nós vamos ver outras espécies, né? E vou mostrando a vocês, porque a gente pode usar bastante coisa, inclusive tronquinhos de madeira, pedra, né? Você pode fazer. Essa daí não tem espinho, né? Não, essa não tem espinho nenhum. A folha dela tem uma textura boa, tem uma firmeza boa, e esse colorido, esse verde, com um contraste com o preto, dá um efeito bastante interessante. É muito legal. Muito até bonito. Umazinha dela sozinha já é bonita pra caramba. Sim, sim. Se você pegar uma plantinha só, né, você vê que ela... Ó, aqui já está dando um broto. Ela é muito, muito generosa, né, em relação a essa questão dos brotos. Ok? Vrisia vagans. Beleza. Ok? Vamos ver mais então. Ali tem uma flor, hein? Aí. Essa é uma valísia, uma estilância. Essa planta foi recatalogada, né? Era uma tilância e virou agora é um novo gênero, valísia. Essa é uma valísia ciane. Essa planta ela tem um perfume, o interessante, o charme dela é o perfume de cravo. Obviamente vocês não vão dar para sentir aqui no vídeo, mas é um perfume de cravo, cravo de culinária. É um perfume muito forte de cravo. E ela tem meia sombra também? Ela não, seria mais luz do que a nossa amiga ali, a vagans, tá? É uma planta muito expansiva. O tamanho dela, né? E ela vai ocupar muito espaço. Aí vai depender das dimensões do terrário, né? Vocês vão ver aqui, vamos ver mais algumas. Por exemplo, as gusmânias. As gusmânias é um gênero de planta, né? A gusmânia é um gênero de planta que também não tem espinho, tá? E normalmente agrega aí coloração, flor bonita. Aí, olha só que textura, coloração desse verso de folha. Imagina ela num tronco dentro de um terrário, né? Remete a um paisagismo tropical bastante interessante. E esse contraste das folhas variegatas, né? Também junto com esse vermelho faz aí uma harmonia. É lógico que também nós temos aí o problema do tamanho dela.
Vamos ver aqui algumas. Vamos passar para cá. Nós temos aqui a Vrisia poenulata. Isso já é o tamanho adulto dela. Esse é o tamanho adulto, tá? Essa é a poenulata, é uma planta epífita também. Essas folhinhas velhas aqui, isso é só dar uma manutenção, uma limpezinha. Normalmente acontece essas folhas ficarem velhinhas aqui embaixo, que são as folhas mais antigas. Você fez a limpezinha, pronto, já dá aquele outro aspecto, né, de planta tratada. Se não conseguir sair com a mão, corta com a tesourinha, que é o melhor a se fazer. Fica até bem natural deixando as Ou folhinhas, isso, né? Mas olha só como já deu uma limpezinha, né? Esse aqui seria um tamanho adulto, ela também não tem espinhos, é uma planta macia, né? E aí, então, no convívio com animais, isso vem a agregar. Nós temos aqui a poenulata. Vrisia poenulata. Vrisia poenulata. Essa aqui é uma planta um pouco maior, mas tem esse charme vertical, né? Então, dependendo da posição, em cima de um tronco, né? Fica bem bonito. Também Bacana. É legal que ela é pro alto, né? Enquanto as outras são mais... tem um raio maior, ela tem mais Exatamente. Isso altura. aqui vai permitir a entrada de luz no terrário, Verdade. né? Você tem que ver essa questão também. Ela não tem espinho, então é uma planta que não espeta, não tem espinhos, então não vai agredir nenhum animal, né? Todas sempre bromélias com aquela aguinha no meio, né, Hélio? Sim, sim. A bromélia, ela precisa estar com essa aguinha no meio. As pessoas erradamente, né, ligavam a água da bromélia ao mosquito da dengue, ficavam com essa preocupação, mas foram feitas pesquisas, né? A última já tem um tempo, já tem acho que uns 3 anos ou mais, o Jardim Botânico com a Fiocruz, e foi constatado que ela não tem esse perigo de ser um local preferencial do mosquito do Aedes aegypti. Então fique tranquilo, a aguinha é necessária, mas não precisa ficar encharcando a planta. A planta, quando ela está em ambiente mais natural, né, em relação à luminosidade, a arejamento, é uma planta que metaboliza a água que ela recebe com mais facilidade. Quando a planta está com menos luz, olha que planta linda. Quando a planta está recebendo menos luz e menos arejamento, ela por si já vai gastar menos água no seu metabolismo. Então você tem que diminuir a rega, né? Imagine que a planta seja uma bomba de transferência de água para a atmosfera. Então o que ela pega, ela também transpira para a atmosfera, dando aquele ar fresco no ar, na atmosfera. Então se você encharcar demais e ela não tiver um gasto, você acaba apodrecendo o sistema radicular. Então a régua dentro de um terrário vai ter que ser mais contida, ela praticamente vai viver da umidade do microambiente criado, né? Você faz uma rega e aquela régua você vai ver que ela vai se estender por um tempo, a planta ainda vai estar molhada por um tempo, diferentemente de uma área de um ambiente aberto como esse aqui. E quando é que a gente consegue perceber que ela está precisando de uma rega? Tem um lance das folhas ficarem mais enrugadas, não tem? Sim, ela fecha um pouco as folhas, tá? Não é o caso dessa, isso aqui aconteceu alguma degeneração natural nela, coisas que acontecem de brotos virem com defeito, tá? Mas não é o caso. Mas é parecido com isso. Ah, legal, parecido com isso aí. A folha dá uma dobrada, né? A folha dá uma dobrada a fim de que ela perca a área de contato de evaporação. Então ela dá uma enrolada e você molhando ela volta para o lugar, que não é o caso disso aqui. Isso aqui não adianta molhar que ela não vai voltar. Isso aqui é um defeito genético dela, tá? De formação dela. Mas normalmente quando a planta está num substrato, você tem o substrato ainda úmido, você mantém, não precisa molhar, tá?
É um dos indicativos. Ó, as vríseas, eu já falei aqui de 3 vríseas, e as vríseas são muito indicadas para essa situação de terrário. Então aqui nós temos uma vrísia híbrida chamada White Line. Essa híbrida aqui também vai bem em terrários, tá? Vocês vão reparando que eu estou limpando aqui, sempre tirando uma folhinha. Isso é uma manutenção normal que se faz, só não pode jogar no chão, que aí fica sempre sujo. Eu tenho que ter uma lixeirinha sempre na mão aqui para tirar essas folhinhas. Aquilo que eu falei, se a folha não consegue sair naturalmente, com a tesourinha você dá um acabamento melhor. Essa aqui já está dando até um broto, antes de terminar a floração já está vindo um brotinho. A floração dura bastante tempo das bromélias. Depende de gênero para gênero, né? As gusmânias são assim, as que mais mantêm a flor, né? Você fica aí meses, 3 meses, 4 meses com a flor. As vríseas também têm essa propriedade de terem flores duradouras. E algumas, como o do gênero Bilbergia, por exemplo, é bem rápida. Depois eu mostro alguma para vocês. Uma aula, né? Tá vendo, né? Aqui é um passeio, quase que é um passeio turístico. Essa aqui é um cruzamento Neuregelia Chiquita Linda. Ela é um cruzamento de 2 plantas, uma bastante conhecida, que é a Neuregelia Fireball, que é uma vermelhinha muito usada no paisagismo, com a Neuregelia lilliputiana. Lembra daquela lenda do Lilliput? Da coisinha pequena? Então, a lilliputiana é a menor Neuregelia registrada no mundo. Eu tenho ela ali, depois eu mostro a vocês. E aí cruzaram a Fireball com a lilliputiana e deu a Chiquita Linda. Chiquita Linda forma estolos assim como a Vagans, né? Ela já é adulta essa. Isso é uma planta adulta. Olha o arranjo que vai formando, né? Vai formando um arranjinho, isso no topo de um tronco, né? E aí fica bonito, vai formando, né? Tipo um candelabro, esse arranjo das chiquitas lindas, né? Essa planta aqui é um híbrido também feito por um amigo produtor, o João Márcio, lá do Rio. Ele chamou de Vrísia K, e até hoje ele não me falou por que é Vrísia K. Mas é um cruzamento de 2 vrísias, a Sanderce com a Poenulata, que a gente viu anteriormente. Bastante interessante a floração amarela, planta cinza, e ela é uma planta, vamos dizer assim, de uma luz de intensidade um pouco maior do que a gente viu anteriormente. Aquelas pequenininhas, que tem na entrada lá, são tilânthias, né? Isso. Vamos ver aquelas tilânthias? Sim, é um gênero à parte, né? Assim, são bromélias, como todas as plantas, as bromélias, você tem a família Bromeliácea, o gênero e as espécies. O gênero tem ali várias espécies embaixo do gênero ali, né? E a tilânthica não é diferente. A tilânthica é um gênero que nós temos bastante espécies registradas de tilânthica. Essa aqui, por exemplo, é uma juncifólia, já está aqui agarrada uma na outra aqui. A juncifólia é essa aqui, essa fininha, e eu tenho aqui uma Gardneri, uma outra tilânthica em floração, as duas em floração. Por acaso as raízes se entremearam aqui. Pô, legal isso daqui, ó. Sim, essa planta aqui é um broto. Tá vendo essa textura dela cinza, esse pelo, parece um veludo? Então, isso são os tricomas foliares. Esses tricomas foliares, isso é uma estrutura da superfície da folha para assimilar nutrientes e água, porque ela é de lugares secos. É uma planta bem que a gente chama xerófita. Então ela não tem assim um local como uma floresta amazônica que tem bastante chuva. Ela é um lugar bastante árido, que chove pouco. Então ela tem que ter uma estrutura de captação
bem evoluída para poder viver onde ela vive. Eu tenho ela adulta ali, essa planta é uma escultura. Olha só, essa é uma planta adulta dessas que você viu ali. Deixa eu sair da frente aqui para você ver. E com sofá aí. Isso é uma Tillandsia ellerziana. Isso é da América Central. Ah, elas não são do Brasil, são da América Não, Central, essas que não legal. são do Brasil. E tem uma bonitona aqui também. Pois é, essa aqui eu adquiri agora há pouco, eu também compro planta, né? Essa veio da Tailândia para mim. Essa é uma Tillandsia bulbosa. Olha que shape dela. Agora, aquele copinho dela lá, onde o reservatório de água, essa daí não tem? Essa não tem. Que Então, louco. ela é uma planta bastante diferente. Apesar de ser uma Tillandsia, você pode notar que as folhas não têm aquele pelo de absorção. É uma planta que tem uma espécie de um bulbo, né? E esse bulbo, ele, vamos dizer assim, armazena os nutrientes e reserva da planta nele. Uma curiosidade desse tipo de planta é que elas participam, né? Elas têm uma que a gente chama protocooperação com formigas. As formigas habitam o interior dela. Eu inicialmente achava, pô, maior praga, e botava inseticida e lutava contra. Se eu for descascar aqui, por acaso, se for tirar aqui, vai ter um formigueiro aqui dentro, inacreditável, que não faz mal para a planta, muito pelo contrário, acrescenta nutrientes para a planta e a formiga tem o abrigo, né? Então, uma protocooperação bastante interessante, um exemplo, né? Semelhante com aquela da Embaúba. Sim, bem Nossa, semelhante, bem semelhante. Tá? Então essas gordinhas são bastante propensas a esse tipo de protocooperação. Aquelazinha ali, Hélio, daquela vermelha que tem a pontinha vermelha lá, tem um Sim. montão na bancada. Olha aqui que arranjo bonito, ó. É dela. Olha, essa tá florida. Isso aqui é uma E Tillandsia é dela, é ionanta. verdade, cara, olha só que bonito. Isso é uma Tillandsia ionanta. O que a gente está vendo aqui esse vermelho é para atrair o agente polinizador. Então, na época da floração, ela fica vermelha. Naturalmente, ela é cinza. Tá? Eu vou mostrar para vocês ali. O que você está vendo roxo aqui são brácteas florais. Tá? Também para fazer esse contraste para atrair o agente polinizador. O que você está vendo amarelinho são as políneas, que é o aparelho reprodutor masculino. E essa pontinha branca é o estigma, que é a entrada do aparelho reprodutor feminino. Então você tem numa única planta, numa única flor, os dois aparelhos reprodutivos. Se eu pegar, por exemplo, sujar a minha mão no pólen, ó, minha mão está suja de pólen, um dedo de amarelo, e esfregar nessa parte superior, pegar o pólen e esfregar nessa parte superior branquinha, vocês vão notar que o branquinho agora já está amarelado. Esse ato aqui é o ato da polinização. Se vai haver fecundação, aí é um caso à parte. Mas como as Tillandsias, elas são bastante autofecundáveis e você consegue fazer uma autofecundação, normalmente nessa parte aqui roxa, que é o ovário, onde vai ser gerado as sementes. Então aqui vai gerar um fruto, uma vagem, no interior as sementes. E aí você faz o semeio e, com muita paciência, né, ela vai te dar muitas plantinhas. A reprodução por semente ela é bem mais demorada, né? Sim, sim. Eu tô Você tem um volume maior, mas ela demora muito mais, né? Isso. E você tem uma variabilidade genética muito grande. Porque, na verdade, eu não controlo muito essas polinizações. Ela pode ocorrer por um inseto, por uma formiga. Então, quem me garante que ela não pegou um pólen dessa aqui e botou numa outra? Sendo compatíveis, você, na verdade, estaria gerando híbridos naturais ou meio que
forçado pelas circunstâncias, né? Um natural forçado, na verdade. Pode ser. É natural e ao mesmo tempo ele é meio forçado pela condição que você colocou ela. Exatamente. Aqui, eu tenho aqui ela sem ainda começando o estágio da flor. Ó, ainda não está nem vermelha. Normalmente ela é assim, é cinza. Vivem desta forma aqui, tá? Por isso que elas são chamadas air plants. São plantas que não precisam estar com o substrato. Aí as pessoas perguntam, mas elas vivem de quê? Elas vivem do nada? Não, não é que elas vivam do nada. Elas vivem de tudo. Elas vivem de tudo que uma planta precisa. Se ela tem água, se ela tem luz, ela faz a fotossíntese. Então é isso, basicamente, que é a alimentação dela. Na natureza, ela capta nutrientes de uma poeira orgânica que vem sobre ela, né? Que bate sobre ela. Agora, no nosso cultivo, a gente faz o quê? Adubação foliar. Então, o que eu vejo os gringos colocando no terrário, eles pegam ela aqui pelo, né, como ela fica uma air plant, eles pegam ela assim, passam a cola aqui na pontinha e só cola no tronco. Existe um silicone cirúrgico, né, um silicone que não é agressivo, e na verdade ela tem um toquinho embaixo, né, tem uma base. Então você escolhe um lado, né, dessa base, bota a cola e fixa a planta. E deixa a raiz livre. Então você vai ter ali uma área de produção de raízes, não é encher isso de cola e botar ela na vertical. Geralmente você põe de lado, né? Que maneiro. Você cola ela um pouco do E ela também nasce os estolos, que também geram brotos novos. Na verdade, existe o estolo, mas o estolo de algumas plantas são imperceptíveis. Aí ele é curtinho, né? Ela nasce bem colada nela, como se fosse um gêmeo, né? Exatamente. Eu vou mostrar aqui. Ó. Essa planta acabou a floração e esse brotinho aqui está sendo gerado. Obviamente existe o estolo, que é a ligação da planta-mãe com o filhote. E esse estolo você rompe com uma faquinha bem amolada, mas a planta tem que estar pelo menos metade do tamanho da planta-mãe para ser tirada. Essa aqui está muito pequena, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma que já poderia ser. Ó, essa aqui ainda está muito pequena ainda, está quase no tamanho. Essa está maiorzinha, mas está pequena maiorzinha, está pequena, tá? Vamos ver aqui se eu acho a tempo, não dá para mostrar para vocês. Normalmente... Essas aqui? Aí, ó. Aí. Achamos. Não. Não? É porque eu mexi Elas agora. Só colaram. Eu mexi agora há pouco tempo. Fica tranquilo, já deu para Aqui, entender bastante. Outro conjunto. Olha só que bonito, cara. Ó. Deixa eu passar para lá para pegar o sol legal aqui. Aqui. Levanta um pouquinho mais para pegar. Isso. Essa é Tillandsia ionantha rubra. Tá? Muito maneiro. E aí nós temos aqui a Tillandsia ionantha fuego. Essa é uma rubra também. Olha que peça, ó. Muito bonita, né? Ficou muito bonito. A bráctea é o azul. Azul, roxo, púrpura. E o pólen é esse amarelinho, fazendo esse contraste. E aqui a ionantha fuego. Essa é menorzinha, ela é delicadinha mesmo. Isso aqui é uma planta adulta, tá? Isso aqui já é o tamanho adulto dela. Muito bonito. Ela não está florida porque não é a época dela estar, né? De floração. Perfeito. Ok? Tá bom de planta, né, Hélio? Eu acho que vocês já devem fazer uma coisa bastante interessante no terrário. E, obviamente, como eu sempre falo, toda vez que você vai fazer um jardim ou um terrário, fazer uma aplicação com bromélia, você tem que trabalhar de trás para frente. Primeiro você analisa o ambiente e aí traz para o profissional o seu ambiente e vê quais as plantas são adaptáveis àquele ambiente. Tanto no seu desenvolvimento, quanto no hábito vegetativo, se é terrestre ou epífita, e em relação à luz que ela necessita. Tá? Eu tenho umas plantas, depois vocês pesquisem, do gênero Díquia. A Díquia é um gênero de bromélia que é de sol pleno
Às vezes ela é vendida como suculenta, mas ela tem uns espinhos, ela tem umas pontas. Mas dependendo do tipo de terrário, do tipo da formação que você quer fazer, ela se encaixa perfeitamente, porque ela faz parte do habitat de muitos animais que hoje são pets, né? Ok? Isso aí. Então vamos usá-las nos nossos trabalhos. Isso aí. Hélio, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui vai estar tanto no Instagram quanto no YouTube. Então o que eu vou fazer? Estou colocando aqui embaixo dele o link aqui do Bromeliário Cultiflora. Né? Todas as bromélias que estão sendo colocadas à venda tem no site, é só clicar lá e ver. O Hélio entrega para todo o Brasil, Hélio? Sim, todo o Brasil. O Hélio entrega para todo o Brasil e as plantas vão muito bem embaladas e chegam numa boa garantia e muito boas. Quem é de Niterói pode vir aqui também visitar o Bromeliário. É interessante só falar contigo no site primeiro, né? Sim, é interessante. Vai lá, manda um e-mailzinho, dá uma ligadinha. Ou utilizar o WhatsApp. Utilizar o WhatsApp e pode vir aqui no Bromeliário. Tem bastante espécie boa para terrário de serpentes, enfim, para terrários bioativos, terrários com plantas. Muitas espécies sem espinho. Espero que vocês tenham gostado. A gente ia falar só 5 minutinhos, foi quase, acho que tem meia hora de vídeo. E qualquer dúvida, pode mandar aqui embaixo sua dúvida no comentário, tanto no YouTube quanto no Instagram, onde você quiser, que eu respondo e o Hélio também responde se eu não souber, beleza? Pessoal, obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até a próxima aí. Obrigado, valeu, até a próxima. Isso aí. Valeu, né?